Ora boas pessoal, sou o Rider convosco para mais um vídeo. Hoje do que é que eu vou falar? As minhas férias estão comprometidas por causa da bagagem. E não é excesso de bagagem, é a falta dos suportes para as malas. Ou seja, vocês sabem, né? Comprei a Transalp nova, 0 km. Já a moto estava no mercado há uns meses valentes. E eu comprei umas malas portuguesas da Pamir. Epá, as malas, comprei as usadas, né? As malas estão em excelente estado, sem mácula. Interiores impecáveis, tudo impec. Só que ainda estão na loja. Até porque é que as malas ainda estão na loja? Pela simples razão de que eu contactei o fabricante dos ferros, aliás, verifiquei o site do fabricante das malas, que também é o fabricante dos suportes, para as mesmas malas, e questionei-o sobre se ele já teria ferros para venda, para comercialização. Foi-me dito que ainda estava em fase de execução do protótipo, mas que breve iria ter os ferros disponíveis, os ferros de suporte das malas disponíveis para comercialização. E eu, é uma questão de tempo, é sem stress, vamos cá arriscar e ver se a coisa funciona. Adiantei o dinheiro, depois da troca de muitas mensagens com eles. Isto estamos a falar há 2 meses atrás, que foi quando eu comecei a falar com a empresa que produz os suportes e as malas. Mas o que é que acontece? Estou a 15 dias de ir de férias e não tenho suportes para as malas. E não posso meter as malas. Estão compradas, estão pagas, os ferros estão pagos, mas ainda não estão feitos. Algumas trocas de mensagens e alguns telefonemas. Ele disse-me que seria um problema de um fornecedor de uma peça em Itália para fazer um protótipo. Olha para isto. Opa, a sério. Estaria por dias ou por semanas ou por uma semana. E não havia grande problema. Isto foi... Estamos aí no dia 5 ou dia 6 de julho. É o dia que está a ser lançado o vídeo. Eu falei a última vez com a fábrica há uma semana atrás, ou não, mentira, há 2 semanas atrás, e agora 0 contactos. Não estou a dizer com isto que o equipamento é mau, agora o nível de comunicação e dar uma satisfação ao cliente está um bocadito menos bom, para ser simpático. Mas há 2 semanas atrás comecei, claro, a equacionar alternativas. E então, eu, como moro na zona de Lisboa, estabeleci uma série de contactos com a Longitude 009. Foram super prestáveis. Eu já vos conto o episódio com cada uma. Falei com a Roda Aventura, também foram super prestáveis. E falei com a Balgarpir, vocês sabem que pertence ao Rui Baltazar, que ele fica ali na zona do Cacém, no Rio de Moro, para aí, pronto, Rio de Moro, Mãe Martins. Desloquei-me às 3 lojas. E então agora vamos passar a relatar a coisa por capítulos. Com a Longitude 009, estudámos a possibilidade dos ferros da Turatec, que eu vi que havia. Não interessa aos preços, porque aqui não é uma questão de preço, é uma questão de
rapidez e urgência no equipamento. Tudo bem. E isto tudo é uma sexta-feira. E então, o rapaz que me atendeu na Turatec, pá, foi extremamente simpático e disse-me assim, olha, é assim, de momento na Alemanha está esgotado. Vamos tentar em Espanha, através do vendedor espanhol, pá, ver se a gente consegue comprar lá e depois monta-se aqui, porque as malas respeitam as medidas standard, quer para a Turatec, quer para a SW Motec, e não sei se para a GV, e para a Epco e Becker. Então, porque eu não quis comprar o kit Travel da Honda Transalp, porque as malas são feias que dói. São feias, ponto final, parágrafo. E então, isto é uma sexta-feira e o rapaz diz-me assim, olha, é assim, hoje não lhe consigo dar uma resposta, mas durante o curso da próxima semana eu ligo-lhe e depois você dá-me o feedback, eu dou-lhe o feedback e depois a gente tenta encontrar aqui um consenso. Ok. Fiquei a aguardar aquele contacto, tudo bem. No sábado, logo a seguir, ele diz-me assim, olha, em Espanha estão esgotados só com pré-reserva e encomenda. E eu fiquei assim naquela, bem, fiquei assim um bocado receoso, por causa do escaldão que tinha levado com a Pamir. Mas mais uma vez digo, a marca da Pamir não é má, a qualidade é boa. Com a Roda Aventura foi-me proposto uma situação que iriam ver se havia, se não havia tempo de entrega das marcas que eles comercializam, a possibilidade, ou seja, não havia sim os ferros da Givi com malas Givi, mas aquilo tinha umas medidas muito específicas e obrigava aqui a umas operações na montagem da moto que eu depois estive a ver no site da Givi, no manual de instruções dos ferros para o modelo em questão, e não me agradou a ideia. Ter que andar a cortar cabos na moto, ter que andar a fazer furos, não. E então que não tinham alternativa. Fui falar nesse mesmo dia, sexta-feira, fui falar com o Rui Baltazar da Balgar Pir. Duas soluções, se não me engano, SW Motec, às vezes a acelerar para aqui, se eu também vou virar. Duas soluções, SW Motec ou então Epco & Becker. Certíssimo, logo ali. O atendimento é de excelência, né? Vocês já sabem, quem conhece, o Rui Baltazar é uma pessoa 5 estrelas. E a Balgar Pir, uma empresa recomendada. Poderia ter contactado a Impar, se por acaso não o fiz. Fónix, que este gajo é burro. Outro. Está tudo maluco ou quê? Aí é um Lamborghini da Lituânia. Eia, que espetáculo. Desculpem lá. A Branda Zé. E então, com o Rui Baltazar, o trato foi fácil. Foi fácil e foi bastante esclarecedor. O Rui Baltazar viu as possibilidades que havia dentro, sabendo também que os ferros respeitariam, aliás, as malas, os encaixes das malas respeitariam as medidas standard. Foi tranquilo de falar com ele. Pesquisamos e tal, ele lá viu que a melhor solução seria as Epco e Becker, os ferros Epco e Becker. E assim foi. Ferros Epco e Becker, tens claro. E então ficaram encomendados, né? Caso houvesse. Uma semana, isto na terça-feira, o que é que foi? Voltei a contactá-lo e ele diz-me assim, olha, os ferros há e posso-os encomendar. Eu, ok, certo. No curso desta semana, perguntei-lhe como é que estava a situação, eles disseram 3, 4 dias, os ferros encomendados a uma quarta-feira, estão em Portugal, se correndo as coisas bem, quarta
terça ou quarta-feira, vá, mais tardar quinta-feira da semana que vem, para serem montados e podermos dar seguimento. Porque senão, o projeto de viagem deste ano, a primeira viagem, costumo sempre fazer uma dentro e uma fora, mas este ano vou fazer duas fora. São 8.000 km pela Europa, ou seja, a começar na Europa Central, quase Europa de Leste, ali na zona dos Balcãs não, no Adriático, por cima da Albânia, a falar da Croácia, depois seguir em direção a norte, Áustria e Alemanha, depois passagem pela Suíça, Itália, Áustria, Suíça, Alemanha, Áustria. Bem, vou repetir isto tudo. Lisboa, Barcelona, Civitavecchia, Ancona ou Bari, e depois a travessia para o outro lado, para o lado da Croácia, e aí subir em direção ao norte, passando por Trieste, que é uma localidade que eu tenho interesse em conhecer, depois Áustria, Alemanha, Suíça, se conseguir ir ao Luxemburgo, provavelmente Luxemburgo, depois passando para o lado de França, se conseguir ir até à Normandia e ir conhecer a zona de desembarque do dia D. E depois, claro, fazer ali o Golfo da Biscaia, na Costa da Morte, e descer, definir terra pelo litoral. É um projeto bastante arrojado para os dias que são de mota. Claro, para isto já, vocês sabem, já acompanharam, a moto tem vindo a ser melhorada, a questão do conforto já está resolvido. Agora o problema maior é a bagagem, é a questão dos ferros para a bagagem. Se tudo correr bem, vocês os próximos vídeos que irão ver, vou deixar algum conteúdo preparado para durante a semana. Durante o período que eu não estiver em Portugal, vocês irão ver apenas um vídeo por semana. Vou tentar editar durante a viagem, porque senão já sei que não vou fazer nada e os vídeos vão de arrastar-se. É uma viagem que é muito gira. Há mais um projeto para este ano, há mais um evento e uma outra viagem. Esse evento é aquele evento que eu mais gosto no ano, é o evento efetivamente do Travelers Event em Avis. E depois, aliás, já tratei dos passaportes a pensar na segunda viagem, porque eu creio que para os Balcãs ou para a zona da Croácia não é necessário passaporte, mas pelo sim, pelo não, também vai. A segunda viagem, aí sim, já é uma coisa que depende do ponto de vista da aventura que é para cada um. Para mim vai ser uma aventura, embora seja uma viagem com guia, uma viagem organizada, e o desafio foi-me lançado pela minha namorada. Vamos até Marrocos, mas vamos com o evento organizado para não corrermos riscos desnecessários, porque uma moto, duas pessoas e bagagem tem tudo para correr mal. E para quem não conhece, é melhor ir num passeio organizado e depois então pensar numa viagem com outros aventureiros. Olha que tão giro que eu fico aqui, hein? Espetáculo. O que é que acontece? Para essa próxima viagem para o ano que vem, se eu for a Marrocos desta vez, será o regresso a Marrocos. Recomendo. É aqui a Turatec, longitude 009, aqui ao pé da Matinha, na zona do Poço do Bispo e do Beato. Recomendo vivamente esta loja. Voltando ao projeto, se para o ano, tudo correndo bem, tenho dois amigos meus que viajam juntos há muito tempo, eles eram 3, agora passaram a ser só 2, e já me meti com eles para, quando forem da próxima vez a Marrocos, eu também quero ir com eles, porque o último vídeo que eu vou deixar aqui no link em cima, vocês vejam. Aquilo é uma série que até agora tem 3 vídeos,
mas vale por tudo. Pá, uma viagem super engraçada. Este dia então é emocionante pelo gesto de nobreza deles. Pá, aconselho-vos a ver. Estás bom o canal, aconselho-vos a ver e aconselho-vos a subscrever o canal. Estás bom 72 no YouTube. Pá, o canal é fabuloso, 98% dedicado às viagens, 2% à bricolagem. Mas esta malta está toda doida aqui, ainda vem da night. Então, estás a apitar para aqui? Tens cá o radar? E então que, epá, agora estou a ir para o trabalho. Vou-vos deixar um grande abraço. Votos de muitas e boas curvas, sempre em segurança. Do vosso amigo Solo Rider. Para que é que me estás a fechar, pá? Se me estás a ver a meter o pisca, para que é que me estás a fechar? Camaradas, até à próxima.